Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é muito bom ter a sua companhia para mais esse tempo devocional. Estamos estudando o Evangelho de Lucas e chegamos hoje ao capítulo 3. Aqui neste capítulo nós encontramos a genealogia de Jesus e encontramos um relato de quem era João Batista, como era o seu ministério, qual era o cenário que ele pregava. E Deus tem muito a falar ao nosso coração por meio desse texto, pois João Batista foi um personagem icônico e a sua mensagem extremamente contundente que ecoa até os nossos dias. A sua mensagem dizia respeito ao arrependimento que todo ser humano precisa manifestar para ser então encontrado por Deus no estado de santidade. A gente sabe que sem santidade ninguém verá Deus, e sem arrependimento, confissão de pecados, eu e você não podemos alcançar então esta santidade. Eu quero te convidar então a pegar a tua Bíblia e ler comigo Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Os publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. João Batista vem de uma linhagem sacerdotal. Era comum que um filho de linhagem sacerdotal vivesse no ambiente do templo. Mas ele rompe com o paradigma político e religioso de sua época e se junta a uma comunidade conhecida como essênios. Ele vai viver no deserto. Ali no deserto ele vivia de forma extremamente excêntrica. Comia mel de abelhas com gafanhotos, se vestia com peles de camelo. A sua vida era uma vida errante ali no deserto. E as pessoas saíam de todas as províncias para ouvir os seus ensinamentos no deserto. Por isso que aquele texto de Isaías que fala a respeito da voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Salvador, faz tanto sentido com o profeta João Batista. A sua mensagem era extremamente contundente. Chamava as pessoas que lhe cercavam de raça de víboras, dizendo então o caráter daquele povo, um povo obstinado que vivia distante do Senhor. Ele pede então para que esse povo dê fruto de arrependimento. O povo se gabava por ser descendente de Abraão. O povo se gabava por ser filhos da promessa. E João deixa claro, para suscitar filhos da promessa, Deus pode transformar essas pedras em seus filhos. Deus não precisa de vocês. Ou vocês vivem de acordo como filhos reais da promessa, filhos legítimos,
ou o Senhor levantará outros. Ele já estava anunciando um movimento que culminaria no apóstolo Pedro e Paulo pregando aos gentios e os judeus, de alguma maneira, não sendo mais o povo exclusivo, já que este povo negou a sua jornada com Deus. O Senhor diz lá no Evangelho de João que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João Batista vai exortando as pessoas não apenas com palavras de confronto, mas também dando norte para a sua vida. Como nós vemos no texto, várias pessoas, soldados, publicanos, chegavam até ele perguntando como deveriam proceder nesta nova vida, uma vez que eles estavam sendo batizados por João. E João vai orientando cada um deles. O discurso e obra de João eram tão impactantes que as pessoas começaram a pensar que ele mesmo seria o Cristo. Mas ele começa então a anunciar que viria outro que é maior do que ele não se considerava digno nem de desatar as suas sandálias, que batizaria não apenas com água, mas ele batizaria no Espírito Santo e com fogo. Um batismo de regeneração e de capacitação do Senhor para a vida de todo cristão. Esta era a promessa. Quando nós olhamos para esse cenário de João Batista, nós encontramos algumas coisas importantes para os nossos dias. A primeira delas é que eu e você precisamos viver uma vida que manifeste frutos de arrependimento. Muito comumente as pessoas têm remorso, mas não têm arrependimento. O que é o remorso? É o pesar pela consequência. O arrependimento é o pesar pelo ato cometido. Eu me arrependo do que eu fiz, eu não me arrependo das consequências que eu tenho que lidar agora. Quando nós damos frutos de arrependimento, nós não retrocedemos ao mesmo erro. Nós vivemos em novidade de vida. Não ficamos com um discurso repetitivo e toda hora caindo no mesmo erro. Quando manifestamos plenamente o arrependimento diz respeito a uma condenação dos nossos atos, uma reprovação daquilo que fazemos e não das consequências apenas. Infelizmente, as pessoas têm medo de lidar com as consequências de seus atos e ficam amargando o remorso. Mas o que João Batista nos incentiva é demonstrar fruto de arrependimento. A promessa que ele traz aqui é que haverá um tempo de juízo e já está pronto o machado ali na árvore. Se nós não dermos bons frutos, seremos cortados. Quando ele fala isso, ele está falando sobre a nação de Israel. Só que quando ele fala de Cristo Jesus, ele diz que ele virá com uma pá, separando ali o trigo, separando também a palha que será queimada num fogo que não se apagará. O castigo, a penalidade, o inferno é real. As Sagradas Escrituras manifestam essa ideia em diversas partes, Antigo e Novo Testamento. O que nós encontramos aqui é a certeza de que temos sim um Senhor, Cristo Jesus, que pode nos ajuntar em seu celeiro, como também, se não demonstrarmos bons frutos, seremos lançados então a um fogo que jamais se apaga. Dito isso, temos sim que demonstrar esse fruto de arrependimento, mas a segunda coisa que me chama muito a atenção e que tem se perdido nos nossos dias são pessoas que têm a mesma intrepidez que João Batista. Pessoas que se neguem a estar no mainstream, pessoas que se neguem a se envolver com corjas de políticos que são verdadeiramente corruptos, pessoas que denunciem o pecado sem medo dos haters, sem medo de ser de alguma maneira rechaçado, mas que sejam verdadeiramente boca do Senhor. É bem verdade que João Batista, quando estava proferindo essas palavras, ele estava proferindo essas palavras para pessoas que se julgavam boas, pessoas que se julgavam descendentes de Abraão, pessoas que se julgavam acima do bem e do mal. Ele chega a denunciar também Herodes. Ele denuncia Herodes, pois ele estava casado, se divorcia e se casa com sua sobrinha, sobrinha da sua ex-esposa, que era casada com o seu irmão Filipe. João Batista tem coragem de falar a respeito dessa imoralidade, ele tem coragem de denunciar isso. E diante dessas denúncias, ele vai parar preso. O que é que nós precisamos entender? A palavra do Senhor não pode ficar retida, não pode ser presa. Por mais que eu e você, em algum momento, venhamos a padecer numa prisão, precisamos liberar a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração. A minha oração no dia de hoje é que Deus nos dê a mesma intrepidez que deu a João Batista.
Que eu e você possamos ser boca do Senhor nesta terra. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado, Pai, por esse tempo devocional. Nos dá, Pai, a intrepidez, a coragem de pregar o Teu Evangelho. Nos ajuda, Deus, a demonstrarmos frutos de arrependimento. Que a nossa vida testemunhe a Tua bondade, a Tua graça. Que possamos, ó Pai, viver realmente uma nova vida. Abençoa os Teus servos e servas nessa hora, pois é no nome de Jesus que te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe, nos ajude a fazer com que essa mensagem chegue a ainda mais corações. Deus abençoe.